Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salo, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este e seus irmãos presidiam aos louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, escritos como cabeças de pais, Joiada, Jonã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, alaúdes e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Também purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo. E após ele ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías,
e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, o escriba, ia adiante deles, indo assim para a porta da fonte, defronte deles. Subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele. Porém, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Ananel e a torre de Mear, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Assim faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jesraías, o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E haviam cumprido o serviço do seu Deus e os serviços da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos últimos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores, dos cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão.